Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Assim está escrito: Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então são palavras de Deus ditas a Amós 760 anos antes de Cristo. Deus levantou o profeta Amós, que foi grandemente usado por Deus, o profeta das visões, porque no livro do profeta Amós existem aqui várias visões que Deus mostrou a ele acerca do seu povo. E ele foi firme na incumbência que recebeu de Deus para falar ao povo de Judá e o povo de Israel. Ele não se intimidou, mas ele deixou registrado o que Deus havia lhe mostrado. E observe que o ministério de Amós para aquele povo era algo que não estava agradando a Deus, e Deus tensionava mover a sua mão com aquele povo para tentar ver se desta forma eles pudessem se converter a Deus e voltarem-se para o Senhor. Então, por isso que Amós falou sobre várias visões aqui que Deus deu a ele, e todas elas estavam ligadas à correção, a juízo, ao desagrado de Deus diante daquele povo que estava vivendo de qualquer maneira diante do Senhor. A pior coisa é quando o homem, a mulher, se converte a Cristo, passa a servi-lo com alegria, com lealdade, com temor, com pureza, com verdade, e de repente se acostuma. E quando a coisa se torna um costume, ela perde a seriedade. Porque as pessoas vão viver agora de qualquer maneira, porque já se acostumaram. Só que diante de Deus, esta teoria não funciona. Com Deus não é assim. Já estou servindo há tanto tempo, agora já não preciso me preocupar tanto assim, porque já estou acostumado, já sei até como é que faz. Só que com Deus, estas coisas não funcionam. Com Deus, cada momento é uma responsabilidade, um compromisso que a pessoa tem, uma seriedade. É preciso que tenha fidelidade, temor, dependência de Deus e disposição de obedecer. Mas é comum do ser humano acostumar-se e perder a essência, perder os absolutos e achar que de qualquer jeito dá para fazer as coisas para Deus. Era o que o povo de Israel fazia na época do profeta Isaías. O próprio Senhor disse: quem impediu esse povo para trazer sacrifício, para trazer holocausto? Essas coisas já me cheiram mal. E olha que sacrifício e holocausto eram coisas que trazia agrado ao coração de Deus, em saber que um povo estava crendo na provisão de Deus, que estava por vir, que era Jesus. Mas chegou o momento que eles não mais se importaram com a seriedade do que faziam de qualquer maneira, mesmo que as aparências davam a entender que eles estavam bem com Deus. Mas o Senhor avalia o coração. O Senhor olhou para o coração daquele povo e disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eu não quero mais receber sacrifício. Eu não quero mais ouvir a oração deste povo. Este povo é um povo que erra todo dia.
Então veja que situação que as pessoas ficam quando elas passam a se acostumar com as coisas de Deus e perde o temor, a seriedade, a pureza, a simplicidade e começa a misturar as coisas, julgando que não tem nada a ver, não faz mal, uma pequena coisa, não vai acrescentar nada, está tudo certo. Só que com Deus não é assim. Com Deus ou é puro 100% ou é impuro 100%. Não tem como misturar as coisas de Deus. Então, misturar as coisas de Deus significa atrair a ira de Deus sobre a vida. E não tem como todos aqueles que entrarem por este caminho de procurar enganar a Deus através de atos exteriores, quando na verdade o coração não está de acordo com aqueles atos que estão sendo feitos, então isso diante de Deus é um engano, é uma mentira. Então Deus não aceita, Deus rejeita completamente este tipo de atitude. Mas aqui estava Amós, que foi chamado para ser profeta. E o Senhor mostrou a ele, deu a ele uma visão, diz o seguinte: mostrou-me também assim. Quem mostrou? O Senhor Deus. Mostrou a quem? Mostrou a Amós. O que Deus mostrou para ele? Bem, observe aqui. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Então o Senhor estava diante de um muro e com um prumo na mão. O muro foi levantado a prumo, mas o Senhor estava com o prumo lá. Para quê? Para averiguar, para avaliar, para ver a veracidade daquele muro, se ele estava de acordo com a norma do equilíbrio, da sustentação, se não havia falha, desvios que poderia comprometer uma estrutura. O prumo é para isso. É para que todas as coisas fiquem bem centradas, bem equilibradas e que não haja desconforto, descompasso entre os elementos daquela parede. Porque senão aquela construção, aquela estrutura, ela já vai começar dali a ser comprometida. E mais cedo ou mais tarde o prejuízo vai chegar. E há pessoas profissionais que quando começaram trabalhando neste ramo, eles eram muito cuidadosos com o nível, com o prumo, com a linha, tudo certinho, fazia tudo de acordo. Mas com o passar do tempo, como já pegaram a prática, já se acostumaram, e alguns agora não usam mais o prumo, não usam mais o nível, não usam mais a linha, diz, não, vai pelo olho. Eu pelo olho que eu estou enxergando aqui está certinho. E vai embora. E faz aquele trabalho, faz um trabalho de maneira relaxada, reprovada. Se existe um instrumento, ele é para ser usado. Se não usa, está tendo falha, está colocando em perigo aquele trabalho que está fazendo, está colocando a prêmio o seu nome, a sua cabeça, porque no prejuízo ele vai ser responsabilizado, e inocentes que vão estar habitando naquela propriedade que ele construiu de maneira desleixada, pode perder a vida de um momento para o outro, pela falta de um elemento chamado prumo. Mas aqui Amós viu o Senhor sobre um muro levantado a prumo, e ele tinha um prumo na sua mão. Bem, diz aqui que o muro foi levantado a prumo, mas o Senhor tinha o prumo dele. Então observe, o prumo é universal. Então se você colocar um prumo aqui numa parede e vier outra pessoa colocar o prumo, ele tem que dar o mesmo resultado. Não pode dar resultado diferente. Mas o que ocorre aqui é que o Senhor disse, e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo.
Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Ou seja, Deus estava dizendo aqui para Amós que, assim como aquela parede sobre a qual o Senhor estava, ela foi levantada a muro, o Senhor ia fazer isso com o seu povo de Israel, ia passar sobre eles o seu prumo, porque o prumo vai avaliar. Então eu vi aqui, o prumo é o quê? É um instrumento de medição usado por Deus para avaliar a conduta e a retidão do povo. Um prumo nas mãos de Deus serve para isso. Na mão do construtor da obra civil, ele serve para alinhar a parede, para que ela não tenha nenhum desvio e comprometa todo o restante da construção. Mas um prumo nas mãos de Deus, ele é para avaliar a conduta e a retidão do povo. Então ele pode representar, por um lado, a justiça divina e, por outro lado, a retidão do povo. E Deus só vai saber, como que diz, quando ele colocar este prumo. Se bem que, sem o prumo, Deus conhece tudo a nosso respeito. Mas essa questão, esta linguagem de colocar o prumo, é para dar a entender que Deus vai fazer a avaliação. Quando é que a pessoa passa o prumo? Se, para começar a parede, ele passou o prumo, passou a régua, passou o nível, passou a linha, tudo certinho. Quando ele levanta algumas fiadas daquele tijolo naquela parede, ele volta com o prumo novamente e vai o quê? E vai conferir para ver se aquele prumo ainda está correto. Se não tiver, ele vai ter todo cuidado para trabalhar naquela parede, para deixá-la perfeitamente no prumo. Então, o prumo sempre é colocado quando se tem dúvida ou se quer confirmar algo que foi feito, que é a avaliação. A pessoa faz o trabalho e depois vem o outro avaliar se aquele trabalho foi feito certo. E no caso da parede, é o prumo. Passa-se o prumo para ver se a parede está no prumo. Por quê? Uma parede construída no prumo, ela vai ficar, pode ficar a parede, ela pode ser revestida, mas ela será algo que, ao olhar de longe, vai se observar a retidão daquela parede, porque ela foi feita no prumo. E quando vier o revestimento, não vai se usar nada em excesso, porque a parede está correta. Agora, o difícil é quando se constrói fora do prumo. Um lugar pode pegar 1 centímetro de revestimento, outro lugar pode pegar 2, 3, até 5, dependendo a maneira como está aquela parede. Então veja o valor de utilizar esse instrumento chamado prumo. Então, o prumo vai mostrar o quê? Vai mostrar os erros e vai servir para corrigir. O senhor colocou o prumo, não deu certo, onde está errado? É aqui, a primeira fileira, é a segunda, é a terceira. Aonde começou o erro? Então tem que chegar na raiz, aonde começou o erro, e a partir dali, por diante, manter vigilância e a prática de usar o prumo para que não volte novamente a desfazer um trabalho que já tinha sido feito. Mas por falta de cuidado, não se utilizou do prumo, a parede ficou fora de prumo. E quando fica fora de prumo, é como alguém está debaixo da mão de Deus e de repente está fora da mão de Deus. Debaixo da mão de Deus ele tem a proteção, ele tem o livramento, ele tem a garantia. Fora da mão de Deus ele não tem nada disso. Ele está correndo perigo. Então, quando se fala aqui de prumo, nós entendemos que prumo
É isto. E quem estava aqui com o prumo nas mãos era o próprio Deus. E ele disse, eu vou pôr o prumo no meio do meu povo Israel. Eu vou avaliar o meu povo. Eu vou corrigir, eu vou ver como que eles estão diante da santidade divina, do propósito assumido para com Deus. Então o prumo será o instrumento que vai medir a retidão ou a imperfeição daquele povo. Então este prumo, ele é necessário. E observe que ele está nas mãos de Deus. Então, não são as pessoas que vão nos avaliar. Quem vai avaliar-nos é Deus. Assim como ele disse que iria passar o prumo no meio do meu povo Israel e nunca mais passarei por ele. Ora, uma vez que passou, acertou, tirou as imperfeições, corrigiu o erro, fez a correção, tudo ficou de acordo, segue o caminho e aquilo vai à frente e vai estar seguro. Então, esta visão do prumo era Deus falando a respeito do seu povo. Então, como no tempo de Amós aconteceu assim, porque as pessoas estavam vivendo de qualquer maneira, e Deus então disse, eu vou passar no meio deles, e eu vou passar com o prumo, eu vou avaliar, eu vou observar, e aonde encontrar erros, eu vou colocar diante deles a correção necessária, que precisa ser feito. Então, o prumo serve para representar a justiça divina e a retidão do povo. Se não houver retidão no povo para com Deus, o prumo vai acusar. E quando ele acusar, é o que Deus vai exigir do povo. Que o povo seja reto, seja santo, seja puro, seja verdadeiro, seja fiel, seja leal. Então, o prumo serve para isso. Então, olhando para os dias de Amós, nós observamos aqui um povo totalmente adverso ao propósito e à vontade de Deus. Tanto fazia servir a Deus como não servir. Do jeito que estava servindo, estava bom até demais. Só que para Deus, não. Deus disse, não, eu estou com o prumo aqui na mão, e eu vou passar este prumo no meio do meu povo de Israel. E quando passa o prumo, ele vai observar onde está o erro, onde está a imperfeição, onde precisa ser feita uma correção. E a felicidade é que quando este prumo passa na vida das pessoas e elas se dão por avisados, o Senhor Deus usa de misericórdia. Endireita a vida, se posiciona diante do Senhor, a bênção de Deus vem sobre eles. Deus abençoe a irmã Doraci. A bênção vem sobre eles. Mas quando passar o prumo e mostrar aonde está a falha, aonde está o erro, e as pessoas derem de ombros e não quiserem atender à orientação do Senhor, eles serão deixados de lado. Não serve para o Senhor, serão reprovados. Só será aprovado por Deus quem estiver de acordo com o prumo de Deus. Esse prumo estava nas mãos de Deus. Hoje, o prumo significa para mim, para você, a palavra de Deus. Quando vamos observar a nossa conduta, o nosso procedimento, à luz do que diz a palavra de Deus. Se encontramos a concordância, a aprovação na palavra de Deus, da nossa prática, da nossa atitude, glorificamos a Deus por isso. Se porventura encontrarmos ali um desencontro, não é a palavra que está errada, a palavra está sempre certa. A falha está em mim, o erro está em mim. Então, sou eu que tenho que me corrigir. É você que tem que se corrigir. E o parâmetro está aqui. O prumo de Deus, hoje, para nós, é este aqui, ó.
é a palavra de Deus. Aqui é o prumo. Ela vai conferir a nossa vida, a nossa conduta, o nosso procedimento, tudo a nosso respeito, e vai dar o veredito. Na palavra de Deus nós temos o diagnóstico. E quando encontrar que as coisas não estão bem, corramos com pressa à presença do Senhor e procuremos retratar-nos diante dele e voltar aonde houve o desvio espiritual na nossa vida e voltar àquele ponto e, a partir dali, entrar pelo caminho certo e procurar fazer o querer e a vontade de Deus. Então, como eu estava dizendo, parece que os nossos dias de hoje são a repetição dos dias de Amós. Quantas coisas nós vemos e observamos, nós que somos humanos, olhamos, observamos e vemos que determinadas coisas não estão corretas. Agora veja o olhar de Deus. O que será que Deus não vai ver? Muito mais do que nós. Nós vemos aparente e ficamos estarrecidos com as coisas que estão acontecendo. A maneira como o povo está se portando hoje, está se comportando. O povo chamado povo de Deus. Eles estão à semelhança de Israel. Eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Eles estão procurando olhar somente para si e ver o que eles podem se apropriar daquilo que pertence a Deus para a sua vida pessoal. Este povo estava vivendo assim. E ele dizia, aquele povo se alegrava de nada. Ele dizia, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força. Quer dizer, não foi nada Deus que nos ajudou, foi nós mesmos, é a nossa força, é a nossa inteligência, é o nosso conhecimento. É assim que as pessoas estão vivendo hoje. Não foi Deus que me deu, fui eu que lutei e consegui. Ora, se Deus não te desse graça, te desse saúde, te desse vida, não te desse inteligência, como é que você ia conseguir as coisas? Deixa de ser tolo. Pensa bem. Você está vivo por uma bondade de Deus que mantém o fôlego de vida. E não queira ser melhor do que Deus, não, porque nenhum de nós somos. Nós precisamos nos voltar para Deus. E diz aqui, e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Então o Senhor vai vir, vai passar o prumo, vai mostrar aonde estão as imperfeições e vai propor a correção. Fez a correção, que é o arrependimento, se voltou para Deus, está servindo Ele com fidelidade, com alegria, muito bem, está debaixo da bênção de Deus. Passou o prumo de Deus, você ouviu a correção, mas não quer arrepender-se, prefere continuar nesse seu caminho, você será colocado de lado e vai ter uma certidão de reprovado pelo Senhor. Isso deve ser a maior tristeza na vida de um ser humano, de um povo, de uma nação, quando Deus a reprova. E Deus reprova. Se não estiver de acordo com o padrão estabelecido por Deus, com certeza serão reprovados pelo Senhor. Deus não passa a mão em cima das pessoas, não. Os homens é que passam a mão, um por cima do outro assim, ocultam as coisas erradas e faz de conta que nada está acontecendo. Porém, Deus não é o homem. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Deus vê tudo. Deus não passa pano quente em cima de ninguém. Deus coloca o prumo. E se está correto, muito bem. Mas se tiver errado, ele propõe a correção. Se aceitar a correção, pode ser restaurado diante do Senhor. Se não aceitar a correção, pode ter certeza de que o seu fim está mais perto do que você pensa. Então, com Amós, aconteceu isso. Este povo viveu desta forma. Procurou viver desta maneira.
Então Deus começou a falar para eles sobre juízo. E hoje, Deus está com este prumo nas mãos, e este prumo ele está sendo colocado sobre a minha vida, a minha conduta, também sobre a tua vida, a tua conduta, de cada um de nós que servimos ao Senhor. O prumo de Deus está passando sobre nós. E nós precisamos ficar atento o que é que Deus está encontrando em nós quando Ele coloca o prumo sobre a nossa vida. Se estamos sendo motivo de louvor e de honra ao nome do Senhor, ou se estamos trazendo vergonha, escárnio e zombaria ao nome de Deus, por falar o nome dele e viver de maneira totalmente contrária ao que Deus espera de nós. Então o prumo serve para isso. Deus continuará passando este prumo. E eu disse, hoje o prumo para mim, o prumo para você é a palavra de Deus. Porque a revelação de Deus está aqui, completa. Não tem nada mais que acrescentar e nem que tirar da palavra de Deus. A revelação de Deus está completa. Então o prumo está aqui. Os parâmetros para a nossa vida de comunhão com Deus estão estabelecidos na sua palavra. Então nós precisamos pedir graça a Deus e orientação do Espírito Santo para nos levar à palavra de Deus, para que possamos fazer a avaliação da nossa vida, do nosso procedimento, do nosso dia a dia, como é que nós estamos sendo vistos aos olhos de Deus. E este é um tempo que ainda é possível suplicar a misericórdia de Deus e alcançá-la, se houver em nós sinceridade e verdade naquilo que estamos fazendo. Por outro lado, se descuidarmos e não procurarmos buscar ao Senhor para que haja o conserto da nossa parte para com Deus, vai chegar o tempo que nós vamos querer buscar a Ele para que Ele nos corrija e será tarde demais. Então nós não podemos jogar com a sorte. Não, eu vou esperar, vai chegar um tempo bom, vai chegar um tempo melhor, agora não, vou esperar um pouco mais. Nenhum de nós sabemos até onde nós vamos chegar. Qual é o último dia da nossa existência aqui na Terra? Nós não sabemos. Então, se nós não sabemos, nós não temos o direito de ficar delongando as coisas, colocando para depois, prolongando. Hoje não, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quando eu desfrutar bem a vida aqui, aí sim, daqui uns 5, 10 anos, aí eu vou me posicionar e eu vou voltar e vou servir a Deus. Talvez você nem esteja mais aqui e tenha perecido na condição em que ficou separado de Deus. Então, a correção, quando Deus mostra-nos a luz da sua palavra, ela não é para amanhã, não é para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Ela é para hoje, é para o agora. Porque Deus conhece o fim antes do começo. Quando Deus nos dá uma correção, é porque algo está por acontecer, que nós não sabemos, mas Deus sabe. E Ele nos adverte para que em tempo ainda nós corramos para debaixo da sua mão poderosa, consertemos a nossa vida diante de Deus, permitamos que Ele passe o prumo sobre a nossa vida e nos avalie diante dEle. Em havendo alguma correção, Ele vai nos orientar. Não havendo correção a fazer, Ele vai bendizer o seu nome, porque estamos de acordo com o padrão que foi estabelecido por Deus. Então eu e você precisamos ser como uma parede construída no prumo, na avaliação correta. Não pode haver desvio, não pode haver desencontro, não. Precisa a coisa ser feita da maneira correta, honesta, sincera e pura diante de Deus. Esse tem que ser o nosso caminhar. Então o Senhor disse,
eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e nunca mais passarei por ele. A única oportunidade que eles teriam de Deus passar o prumo na vida deles era aquela. Aproveitou muito bem. Não aproveitou, não vai ter segunda chance. Eu preciso aproveitar este prumo de Deus, que ele possa passar sobre a minha vida e que Deus possa me dar a sensibilidade espiritual de olhar e discernir o que na minha vida não está em harmonia com o que diz a palavra de Deus e dá-me graça, força e coragem para chegar aos pés de Jesus, arrependido, pedir a Ele perdão e consertar a minha vida para que ela esteja de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para mim. E que isto sirva para você também, para cada um de nós. Nós estamos no alvo de Deus. O alvo de Deus. Ele vai passar o prumo. Então, se até hoje você não se importou com esta situação, quero te aconselhar. A partir de hoje, comece a preocupar-se. Porque se passar o tempo e você não se endireitar no prumo de Deus, todo o tempo que você passou vai ficar perdido. Nada será levado em conta. Por quê? No momento necessário em que o prumo de Deus passou e mostrou aonde estava o erro e a correção que se precisava fazer, e nem eu e nem você nos dispusermos a obedecer, o que esperar de Deus? Se o que Ele pede, nós não queremos fazer, não podemos esperar nada. Deus não vai, como eu disse, passar a mão por cima da nossa... Não, você é tão bonzinho, você é boazinha, pode vir, vem desse jeito que está mesmo. Não, passou o prumo, não está de acordo, está reprovado. Tira de lado. Só vai entrar aqui quem estiver de acordo com o prumo. E este prumo vai nos levar à presença de Deus para desfrutarmos com Ele a eternidade. Eu não posso perder isto. Você não pode perder. Nós não podemos perder. Então deixa Deus passar o prumo sobre a sua vida. Que Ele passe sobre a minha vida. E que eu possa entender o que preciso fazer para melhorar-me diante da presença de Deus. Não é para vangloriar. É para estar no centro da vontade de Deus. E debaixo da sua mão poderosa. Eu preciso estar. Eu preciso deste prumo na minha vida. A todo instante. Eu não posso falhar, não posso errar. Porque pode ser que de um segundo para o outro, a minha lâmpada se apague. E como eu vou me apresentar diante de Deus? Então eu preciso ser prudente, vigilante e cuidadoso. Ó Deus, passa o teu prumo sobre a minha vida. Avalia-me. Onde tiver uma imperfeição, um erro, me corrige, me orienta, me direciona no caminho por onde devo ir. Estou disposto a ir. Que você também esteja disposto, disposta, que cada um de nós nos coloquemos diante deste Deus, que tem na mão um prumo, e o prumo de Deus não é enganoso. O prumo de Deus é corretíssimo. Que sejamos avaliados pelo Senhor. Que este prumo divino passe sobre a nossa vida. E que possamos ser uma parede bem construída diante do Senhor. Que não haja curva, barriga, decepções, desencontros, desacordos, falhas, não. Mas que estejamos sendo construídos de acordo com o prumo perfeito diante do Senhor. Deus abençoe Suelen Rayana. Então é muito importante que nós observemos a maneira como Deus trabalha. Então, o prumo simboliza a justiça divina e a retidão do povo, ou a imperfeição. Então, o prumo vem para, quando há dúvida,
ou para confirmar se realmente aquela parede foi construída da melhor maneira possível. Assim é a minha vida. O prumo de Deus vai passar pela minha vida, pela tua, pela nossa. E aprove a Deus que o passar deste prumo possa glorificar o nome do Senhor. Que nós estejamos servindo a Ele com sinceridade, com temor, com pureza, com verdade, com transparência, com dependência, e não com engano, com mentira, com corrupção, com maldade, com imoralidade, com inveja, com contenda. Não, estas coisas não faz bem ao povo de Deus. Portanto, Senhor, passa sobre nós o teu prumo e corrige-nos para que estejamos no centro da tua vontade. Guarde isto. Deixa Deus passar o prumo dele sobre a tua vida. E ele vai fazê-lo para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Nós precisamos que o prumo de Deus seja passado sobre a nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.